Eu quero saudar você com a paz do Senhor Jesus. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Vamos hoje fazer as nossas leituras diárias do nosso propósito anual, lendo a Bíblia inteira, nesse ano de 2025. Antes, feche os seus olhos e vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai que está nos céus, maravilhoso é o teu nome. Obrigada, Senhor, por essa oportunidade de estarmos aqui lendo a Tua Palavra. Nos ajuda, nos sustenta com a Tua graça e misericórdia. Que o Teu Espírito Santo possa estar aqui do nosso lado, interpretando a Tua Palavra diante de toda a leitura da Bíblia. Ser conosco, Senhor, pelo poder que é no nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Pai, eu te agradeço. Amém e amém. Amém? A opressão no Egito. São estes, pois, o nome dos filhos de Israel que entraram com Jacó no Egito, cada um com sua respectiva família: Ruben, Simeão e Levi, e Judá, Issacar, Zebulon e Benjamim, Dan, Naftali, Gad e Azer, ao todos descendentes de Jacó, eram 70. José, porém, já não estava no Egito. Ora, morreram José, todos os seus irmãos e toda aquela geração. Os israelitas, porém, eram férteis, proliferaram, tornaram-se numerosos e fortaleceram-se muito, tanto que encheram o país. Então subiu ao trono do Egito um novo rei, que nada sabia sobre José. Disse ele ao seu povo: Vejam, o povo de Israel é agora numeroso e mais forte que nós. Temos que agir com astúcia, para que não se tornem ainda mais numerosos, e no caso de guerra, alicem uns aos outros como nossos inimigos. Lutem contra nós e fujam do país. Estabeleceram, pois, sobre eles chefes de trabalhos forçados para os oprimir com tarefas pesadas. E assim, os israelitas construíram para o faraó as cidades celeiros de Pitom e Ramessés. Todavia, quanto mais eram oprimidos, mais numerosos se tornou e mais se espalhavam. Por isso, os egípcios passaram a temer os israelitas e os sujeitaram à cruel escravidão. Tornaram-lhes a vida amarga, impondo-lhes a árdua tarefa de preparar o barro e fazer tijolos, e executar todo tipo de trabalho agrícola. Em todo, os egípcios os sujeitavam à cruel escravidão. O rei do Egito ordenou às parteiras dos hebreus, que se chamavam Sifrá e Puá: quando vocês ajudarem as hebreias a dar à luz, verifiquem se é menino. Se for, matem-no. Se for menina, deixem-na viver. Todavia as parteiras temeram a Deus e não obedeceram às ordens do rei do Egito. Deixaram viver os meninos. Então o rei do Egito convocou as parteiras e lhes perguntou: por que vocês fizeram isso? Por que deixaram viver os meninos? Responderam as parteiras ao faraó: as mulheres hebreias não são como as egípcias. São cheias de vigor e dão à luz antes de chegarem as parteiras. Deus foi bondoso com as parteiras, e o povo ia se tornando ainda mais numeroso, cada vez mais forte. Visto que as parteiras temeram a Deus, ele concedeu-lhes que tivessem suas próprias famílias. Por isso o faraó ordenou a todo o seu povo: lancem ao Nilo todo menino recém-nascido, mas deixem viver as meninas. Capítulo 2. O nascimento de Moisés. Um homem da tribo de Levi casou-se com uma mulher da mesma tribo, e ela engravidou e deu à luz a um filho. Vendo que era bonito, ela o escondeu por 3 meses. Quando já não podia mais escondê-lo, pegou um cesto feito de junco e o vedou com piche e betume. Colocou nele o menino e deixou o cesto entre os juncos, à margem do Nilo. A irmã do menino ficou observando de longe para ver o que lhe aconteceria. A filha de Faraó descera ao Nilo para tomar banho. Enquanto isso, as suas servas andavam pela margem do rio. Nisso viu o cesto entre os juncos e mandou sua criada apanhá-lo. Ao abri-lo, viu um bebê chorando. Ficou com pena dele e disse: este menino é dos hebreus. Então a irmã do menino aproximou-se e perguntou à filha de Faraó: a senhora quer que eu vá chamar uma mulher dos hebreus para amamentar e criar um menino? Quero, respondeu ela. E a moça foi chamar a mãe do menino. Então a filha do Faraó disse à mulher: leve este menino e amamente-o para mim. Eu lhe pagarei por isso. A mulher levou o menino e o amamentou. Tendo o menino crescido, ela o levou à filha de Faraó, que o adotou e lhe deu o nome de Moisés, dizendo: porque eu o tirei das águas. Moisés mata um egípcio e foge para Midian. Certo dia, sendo Moisés já adulto, foi ao lugar onde estavam seus irmãos hebreus e descobriu como era pesado o trabalho que realizavam. Viu também o egípcio espancando um dos hebreus. Correu a olhar por todos os lados e, não havendo ninguém, matou o egípcio e o escondeu na areia.
No dia seguinte saiu e viu 2 hebreus brigando. Então perguntou ao agressor: por que você está espancando seu companheiro? O homem respondeu: que nomeou líder e juiz sobre nós. Quer matar-me como matou o egípcio? Moisés teve medo e pensou: com certeza tudo já foi descoberto. Quando o faraó soube disso, procurou matar Moisés, mas este fugiu e foi morar na terra de Midian. Ali assentou-se à beira de um poço. Ora, o sacerdote de Midian tinha 7 filhas. Elas foram buscar água para encher os bebedouros e dar de beber ao rebanho de seu pai. Alguns pastores se aproximaram e começaram a expulsá-las dali. Moisés, porém, veio em auxílio delas e deu água ao rebanho. Quando as moças voltaram ao seu pai Reuel, este lhes perguntou: por que voltaram tão cedo? Elas responderam: o egípcio defendeu-nos dos pastores e ainda tirou água do poço para nós e deu de beber ao rebanho. Onde está ele? Perguntou o pai a elas. Por que o deixaram lá? Convidem-no para comer conosco. Moisés aceitou e concordou também em morar na casa daquele homem. Este lhe deu por mulher sua filha Zípora. Ela deu à luz a um menino, a quem Moisés deu o nome de Gerson, dizendo: sou imigrante em terra estrangeira. Muito mais tempo morreu o rei do Egito. Os israelitas gemiam e clamavam debaixo da escravidão. E o seu clamor subiu até Deus. Ouviu Deus o lamento deles e lembrou-se da aliança que fizera com Abraão, Isaque e Jacó. Deus olhou para os israelitas e viu a situação deles. Capítulo 3. Moisés e a sarça em chamas. Moisés pastoreava o rebanho de seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. Que impressionante, pensou, porque a sarça não se queima. Vou ver isso de perto. O Senhor viu que ele se aproximava para observar. E então, do meio da sarça, Deus o chamou. Moisés, Moisés. Eis-me aqui, respondeu ele. Então disse Deus: não se aproxime, tire a sandália dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Disse ainda: eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Disse o Senhor: de fato tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito. Tenho escutado o clamor por causa dos malfeitores. E sei quanto eles estão sofrendo. Foi isso, desci para livrá-lo das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde mana leite e mel com fartura, a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus, dos jebuseus, pois agora o clamor dos israelitas chegou até mim. E tenho visto como os egípcios os oprimem. Vá, pois agora, eu o envio ao faraó para tirar do Egito meu povo israelitas. Moisés, porém, respondeu a Deus: quem sou eu para apresentar-me ao faraó e tirar os israelitas do Egito? Deus afirmou: eu estarei com você. Essa é a prova de que sou eu quem o envia. Quando você tirar o povo do Egito, vocês prestarão culto a Deus nesse monte. Moisés perguntou: quando eu chegar diante dos israelitas e lhes disser: o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, e eles me perguntarem qual é o nome dele, que lhes direi? Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. É isso que você dirá aos israelitas: eu sou, me enviou a vocês. Disse também Deus a Moisés: diga aos israelitas: o Senhor, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, enviou-me a vocês. Esse é o meu nome para sempre, nome pelo qual serei lembrado de geração em geração. Vá, reúna as autoridades de Israel e diga-lhes: o Senhor, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, apareceu a mim e disse: eu virei em auxílio de vocês, pois vi o que eles têm feito no Egito. Prometi tirá-los da opressão do Egito para a terra de cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus, terra onde há leite e mel com fartura. As autoridades de Israel o atenderão. Depois você virá com elas ao rei do Egito e lhes dirá: o Senhor, o Deus dos hebreus, veio ao nosso encontro. Agora deixe-nos fazer uma caminhada de 3 dias, adentrando o deserto para oferecermos sacrifício ao Senhor, o nosso Deus. Eu sei que o rei do Egito não os deixará sair, a não ser que uma poderosa mão o fosse. Por isso estenderei a minha mão e ferirei os egípcios com todas as maravilhas que realizarei no meio deles. Depois disso, ele os deixará sair. E farei que os egípcios tenham boa vontade para com o povo, de modo que quando vocês saírem, não sairão de mãos vazias. Todos os
As israelitas pedirão às suas vizinhas e às mulheres que estiverem hospedando em casa objetos de prata e de ouro e roupas que vocês porão em seus filhos e em suas filhas. Assim vocês despojarão os egípcios. Gálatas, capítulo 5. A liberdade em Cristo. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Ouça bem o que eu digo. Paulo, lhes digo, caso se deixem circuncidar, Cristo de nada lhes servirá. De novo declaro a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a cumprir toda a lei. Vocês que procuram ser justificados pela lei, separam-se de Cristo, caíram da graça. Pois é mediante o Espírito que nós aguardamos pela fé a justiça que é a nossa esperança. Porque em Cristo Jesus nem circuncisão, nem incircuncisão tem efeito algum, mas sim a fé que atua pelo amor. Vocês corriam bem. Quem os impediu de continuar obedecendo à verdade? Tal persuasão não provém daquele que os chama. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Estou convencido no Senhor de que vocês não pensarão de nenhum outro modo. Aquele que os perturba, seja quem for, sofrerá a condenação. Irmãos, se ainda estou pregando a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? Nesse caso, o escândalo da cruz foi removido. Quanto a esses que o perturbam, quem dera que se castrassem. Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Toda a lei resume num só mandamento: ame ao seu próximo como a si mesmo. Mas, se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, cuidado para não se destruírem mutuamente. Vida pelo Espírito. Por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estarão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio e discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne, com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Amém? Estas foram nossas leituras diárias de hoje. Deixa teu like para nos ajudar. E amanhã estaremos aqui, se Jesus não vir. Deus te abençoe.